Boa tarde a todos, a todas. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre sexualidade, né? Comecemos por figurar a situação de um recém-nascido. Ele está completamente submetido às necessidades fisiológicas ou instintivas. Pode-se dizer também, como vê, não jogamos fora a ideia de instinto, que a mãe ou algum substituto procuram acomodar. Nesse estado inicial, tudo se passa como se não houvesse qualquer espaço entre o bebê nesse estado e as coisas que lhe satisfazem a necessidade. O mundo dá-se para a criancinha, portanto, como uma espécie de necessidade fisiológica invertida. Será deitado há de ser uma espécie de fome ao contrário, e só. Por isso, designamos esta condição inicial pelo nome de cerco das coisas. Porém, com a repetição de experiências de satisfação parcial, sempre um tanto desencontradas das suas necessidades, imaginemos que surja um intercâmbio entre mãe e bebê. Nada muito complicado. De início, só um jogo de coincidências e defasagens. A mãe quase acerta a hora de dar o seio. Às vezes tenta amamentá-lo quando está, na verdade, molhado. E o acalma com isso. E ao tomá-lo nos braços, descobre que precisa trocar a fralda. Esses ritmos contêm germes de comunicação, justamente porque abrem margem para equívocos. E a criancinha, mesmo sem ter intenções precisas, entra no jogo. Provavelmente por acaso emitirá alguma vez um sinal de necessidade, choro, inquietação, que não corresponde às necessidades reais, e será recompensada por isso com um atentamento extra. Maravilha! Muito antes de aprender a falar, ela já mentiu. Será preciso que isso ocorra muitas vezes até que implantem um comportamento quase intencional, ao que chamamos de proto-intencionalidade, se quisermos usar um termo mais preciso, entendeu? Prisioneira de um cerco de coisas, ou seja, da necessidade fisiológica e das coisas que a podem satisfazer. A cria da espécie humana encontra de golpe uma porta de acesso a outra condição. Ela mente para a mãe, indicando como sendo fisiologicamente necessário aquilo que não é, recusando o seio quando tem fome, pedindo quando não tem, provavelmente antecipando ou adiando um pouco que seja um sinal de falta. Podemos tomar essa mentira como ponto de partida da constituição do psiquismo individual, precisamente por não ser um fato individual, mas quase se diria social. No espaço entre mãe e bebê, sucede o pequeno milagre da abertura de um novo psiquismo, sendo capaz de produzir efeitos sobre a mãe. O bebê acaba por descobrir se pode comunicar e principalmente que pode dedicar um estado de necessidade imaterial. Não só barriguinha vazia ou pele queimando de urina, mas a própria fantasia de satisfação possível. A necessidade fisiológica bruta começa a ser modificada e a se transformar numa coisa mais diferenciada. A fome vira apetite
e o desejo de comer, desejo de ser acariciado, desejo amoroso, etc. E o desejo, como já vimos, é a matriz das emoções, e não somente simples reflexos das necessidades físicas. Índices de necessidade, como o choro, convertem-se em sinais significativos ao serem correspondidos primeiro gestos, depois palavras, a indicar o que não está ao alcance do tato e do olhar. Isso é especialmente importante. Como você pode compreender sem dificuldade, o ser humano, ao contrário dos animais, vive num mundo de possíveis de ausências, de não ser, e falando é capaz de se referir a coisas que não estão acontecendo no momento ou não se podem apontar. Este mundo é inventado na comunicação com a mãe, por lapsos não ser que vão se introduzindo de contrabando. Por fim, experimentando os efeitos altamente satisfatórios da relação com o outro, com a mãe em particular, é possível que chegue a comunicar-se consigo mesmo, ou seja, que chegue a pensar conscientemente, e os outros da lógica da concepção nossa conhecida começarão a se organizar racionalmente com o passar do tempo. Como vê, esse movimento em direção à linguagem, ao desejo e ao pensamento consciente funciona como um segundo nascimento. Se no primeiro surge uma criatura com potencialidades humanas, é o homem que aqui se cria. Este é o nascimento do ser psíquico. Por essa razão, damos a experiência de se enganar a mãe e a necessidade do nome da mentira original. Se você gostou desse modelo, pode utilizá-lo na clínica, porque o tipo de nascimento aqui descrito, em que se supera o cerco das coisas, o estado de submissão à necessidade imediata, repete-se muitas vezes numa análise. A cada vez que um novo campo psicanalítico se abre para o pensamento. Um paciente que insiste constantemente em receber atendimento imediato de necessidades, necessidade de atenção, necessidade de amor, etc., experimenta várias vezes abusar um pouco da analista, exigindo atenção a coisas meio fingidas, enganando-se e enganando-o, para que ele creia que não são indispensáveis. Porém, o próprio movimento de sinalizar necessidades que não a leva a receber uma atenção interpretativa e gosta do resultado, embora não fosse exatamente o pretendido, interpretação que aos poucos lhe vai abrindo o caminho para pensar em si mesma e por a si mesma. Eis a mentira original, repetida no renascimento e na análise. A psique está constantemente a nascer outra vez, a cada novo campo que se rompe. Não só esqueça de uma coisa, este também é um modelo, um jogo de armar.